noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa apresentação do projeto Integrador, do curso técnico em farmácia. Primeiramente, antes de começarmos, gostaríamos de agradecer em nome do grupo a Luna, a Thalita, ambas nos ajudaram muito a chegar até aqui. Cada aula de projeto nos ajudou para construirmos o nosso próprio projeto. Ficamos muito felizes com os resultados. Sem elas, sem dúvida alguma, a gente não estaríamos aqui. Vocês, com certeza, nos ajudaram bastante. Com todo o suporte, com a paciência, com todo o auxílio, vocês, com certeza, nos ajudaram bastante. E não temos palavras para agradecer. Nós também não podemos deixar de agradecer a Vanessa, Casa Grande, farmacêutica no HC, que foi também a nossa professora. Ela nos ensinou muito na unidade curricular hospitalar, para agregar muito em nossas vidas, profissionalmente falando, e para a vida também, temos uma admiração muito pelo trabalho e pela pessoa que ela é. Convidamos ela para participar do nosso projeto como entrevistada. Ficamos muito felizes por ela ter aceitado o nosso convite. Ela sem sombra de dúvida, é a chave principal desse projeto. Eu que agradeço o convite de vocês. Uma honra poder estar participando. A honra é toda Fiquei muito feliz com o convite. Bom, agora falar novamente em nome do grupo, um pouco de como chegamos onde estamos hoje, o tema do projeto e como elaboramos. Bom, o tema do projeto é Covid-19. Escolhemos esse tema por o seguinte motivo. Por ser um dos assuntos mais comentados atualmente, né? Nós estamos vivendo uma pandemia, sendo assim, mais do que justo colaborarmos conscientizando as pessoas para manter os cuidados, para não propagar o vírus. Sendo assim, a gente escolheu esse tema. Uma das propostas iniciais foi feito, na verdade, perguntas relacionadas ao coronavírus, para o máximo de pessoas possíveis. As perguntas foram feitas através de um questionário online, que a gente divulgou em grupos de WhatsApp para familiares, amigos, colegas e afins. Nós queríamos saber se eles estão seguindo realmente o isolamento, estão respeitando a quarentena, se eles acreditam de fato no coronavírus, porque muita gente não acredita. Tendo isso em mente, tivemos a ideia também de fazer uma página no Facebook. O nome da página é Marília City na Covid-19. Atualmente, hoje, temos 86 curtidas na página. 86 pessoas seguem essa página. Na página, a gente compartilha notícias pertinentes e cuidados, entre outras coisas, para tentar conscientizar o máximo de número possíveis de pessoas. Hoje, a gente compartilhou nessa página do Facebook, a Marília City na Covid-19, sobre a Coronavac, que por volta das 6 horas foi anunciado que a Coronavac vai ter um lote de vacina ainda essa semana e no final do mês vai chegar no Brasil matéria-prima, insumos para ser produzida aqui ainda no Brasil. A gente também, antes de compartilhar qualquer notícia, a gente checa se a notícia é verídica, para não fazer uma fake news, né? Porque o assunto já é importante. Imagine transmitir notícias falsas para as pessoas. Isso vai ser um desserviço, com certeza. Que maravilha! Bom, com base nas pesquisas que eu citei acima, descobrimos que uma parte das pessoas só se protege nas ruas e locais públicos. Acabam esquecendo que em casa é fundamental que precisa dos cuidados também. É muito importante. Como, por exemplo, se você retirar a máscara de forma incorreta, você vai acabar contaminando você mesmo, vai transmitir, se a máscara estiver infectada, é claro, vai acabar infectando você mesmo e seus familiares também, porque o vírus é por meio de contato. Se você começar a encostar a máscara nos locais, ou até mesmo na sua mão, e você começar a relar em vários lugares, pode ser que você acaba contaminando a sua casa inteira. Eu gostaria de perguntar para os integrantes do grupo se eles têm alguma coisa a acrescentar.
Então, na primeira pergunta que a gente fez, a gente perguntou sobre qual a sua idade. Teve bastante divergências, assim, porque foram pessoas até de 6 anos até... Teve pessoas de 80 anos. Então, foi bastante circunstâncias bem diferentes, que a gente viu que bastante pessoas de várias idades, né, agregaram bastante para o nosso aplicativo. Aí, na segunda pergunta, a gente perguntou, você acredita no perigo da Covid-19? As pessoas todas disseram que acreditam, mas a gente sabe que tem muita divergência, né, nessas opiniões, nessas perguntas, que as pessoas acabam falando sim que acreditam, mas elas não acreditam realmente, né? Até ver perto delas, ou ver até na família delas. Aí a gente viu que tem bastante divergência nessa questão, mas as pessoas às vezes não foram totalmente sinceras, ou não quiseram falar que não acreditam, porque muitas pessoas não acreditam mesmo que o vírus existe, que ele faz tudo que ele faz mesmo na respiração, que como é contágio, as pessoas não acreditam, porque tem pessoas que nem usam máscara, nem perto da própria família, nem longe. Então, a gente viu que teve muita divergência. Então, eu queria pôr muito esse ponto, que foi bem diferente do que a gente ouve realmente as pessoas falar para a gente, né? Até nos comércios, a gente chega e fala assim, você pode usar máscara? As pessoas falam que, não vou usar máscara. Aí a gente não pode deixar a pessoa entrar, porque ela não tem a segurança, não dá a segurança para a gente e não se tem a própria segurança. Então, a gente vê que tem divergências aí, muito grandes, nessas opiniões. Tem muita gente que burla, né? Por exemplo, alguns colocam a máscara no pescoço, outra no queixo, outra abaixo do nariz, assim, né? para ficar igual parecendo um tucano. Muita gente não quer usar a máscara e simplesmente não se preocupa com contrair a doença. Outros também fazem aglomeração. Por exemplo, na eleição eu vi um jovem trocando a máscara com um colega. O colega estava na fila, ele acabou de votar o outro colega e ele deu a máscara para o outro para fazer o voto. Eu acho um absurdo isso. E, infelizmente, é assim que está acontecendo. Mas nós estamos aqui nesse projeto para passar o máximo de informação possível e tentar conscientizar o máximo de pessoas. Alguém mais? Pode falar? Pode. Não, eu queria perguntar assim, eu fui viajar esse final de semana, né, para voltar, e aparentemente, nas cidades pequenas, que é onde eu moro é bem pequeno, as pessoas, parece que nunca existiu o vírus, porque as pessoas não estão usando máscaras, ficam aglomeradas em bares, em mercado, as pessoas vão com a máscara na mão até a porta do supermercado para depois colocar a máscara. E voltando para cá, a realidade é um pouco mais diferente, né? Nas cidades grandes é um pouco mais diferente, né? Até no centro mesmo de Campinas, você não consegue andar sem máscara porque você é chamado a atenção a todo momento. Então, eu queria saber como que está sendo no hospital, assim, né? Porque as pessoas não estão se preocupando, na verdade, é como se o vírus já tivesse passado e as pessoas não tivessem pegado. Na verdade, eu só fui acreditar no momento que eu vi com meus olhos dentro da minha casa. E o medo é muito grande, principalmente com o meu filho, que é pequeno, que é criança. Então, assim, depois desse momento de eu ter pegado, não tive sintomas, assim, muito fracos, como se fosse uma gripe muito forte, mas que eu conseguia fazer minhas atividades dentro de casa normalmente. Mas o meu marido não, ele baqueou e eu vi que realmente não tem idade para você ficar ruim, assim. Então, depois desse momento, eu comecei a tomar um pouco mais de cuidado. A Beatriz perguntou, né, sobre lá no hospital. Todo mundo está usando. Todo mundo usa, até porque é obrigatório, né? A gente não podia entrar sem crachá para trabalhar e agora não pode entrar sem a máscara. Então, assim, a adesão da máscara foi muito natural, né? Até porque todo mundo praticamente, a maioria dos setores já usavam a máscara, né? E as reuniões passaram todas a ser nesse formato, né? Online, uma ou outra, assim, que é presencial, mas agora, assim, há pouco tempo que tem retomado algumas reuniões presenciais que não se conseguia fazer nessa plataforma, nessas, assim, de computador, né, eu digo, porque nem todos os computadores lá tem câmera, tem microfone, tem
tem mais esses entraves, né? Porque são computadores lá do trabalho, né? Nem todo mundo pode levar seu computador pessoal e também nem todos os computadores pessoais têm permissão para funcionar lá dentro, porque existem essas regras. Mas eu percebi que, assim, pelo menos no dia a dia, eu vejo mais pessoas usando máscaras do que anteriormente. Eu acho que à medida que o tempo está passando, é até estranho quando a pessoa está sem máscara, né? Porque você está tão acostumado a ver as pessoas de máscara, quando você vê alguém sem, fala, sabe quando parece que está faltando alguma peça na pessoa? É o que eu tenho observado aqui, assim. Agora eu vou chamar os integrantes por integrantes do grupo para fazer as perguntas à Vanessa. Bom, Tá. Vamos começar com a Aline. Vamos lá, então, gente. Eu queria pôr um ponto também, que a gente também só começa a acreditar realmente quando é perto da gente, né? Eu tenho um vizinho da minha mãe que, num dia, ele foi no meu serviço, porque minha tia perdeu a chave, né? Ficou para fora, foi lá, avisou. Eu saí do meu serviço, fui abrir para ela. Aí, 2 dias depois, ele já estava internado. Já estava entubado. E 2 dias depois, ele já faleceu. Eu não acreditei quando me falaram. Foi um baque muito grande. Eu falei, gente, eu não estou acreditando. Eu estava com ele faz 2 dias já, porque ele tinha diabetes, ele tinha pressão alta, então tudo prejudicou. Porque, como ele tem diabetes, dava o medicamento para ele, aí a diabetes subia muito, aí tinha que dar o medicamento para diabetes, aí o medicamento não funcionava. Então, para ele foi bem prejudicial por causa do fato dele ter a diabetes. Mas é um baque muito grande, assim, não eu vou falar assim, não era minha família, era meu vizinho, é muito perto, a gente considera como família, mas, gente, imagine um baque de uma família, perder um ente querido que você nem pode ver, então é muito difícil. Eu fiquei, tipo assim, muito triste mesmo, quase uma semana, eu não acreditei. Imagina quem perde um ente querido, né? Como é difícil, e tem pessoas que ainda não cuidam, não se cuidam e não cuidam no próximo, é complicado. Então, a nossa primeira pergunta vai ser: qual foi a sua maior dificuldade quando foi anunciada a quarentena devido à pandemia? Vanessa? Eu não tive muita dificuldade, porque, no sentido assim, eu penso na questão da organização da família, né? Porque muda toda uma dinâmica de trabalho, dinâmica de família. Vocês sabem, eu tenho um filho pequeno, né? Que frequenta a escola, frequentava a creche, eu e meu marido trabalhamos fora. Só que nós temos uma rede de apoio aqui, tem minha mãe, tem minha sogra. Então, minha primeira preocupação foi como ficaria a logística do meu menino, assim, que vó que ele ia ficar, como ele ia ficar, como que iam ficar as atividades dele, assim, minha preocupação maior era ele, né? Porque é meio estranho eu dizer, né? Mas assim, eu vi muita vantagem nessa questão da pandemia, em vários aspectos, assim, na questão das pessoas repensarem algumas atitudes, algumas coisas que eram desnecessárias, assim, que se podiam fazer de outros modos. A questão que nem eu também sou aluna, como vocês, né? Para mim não posso dizer assim, foi o maior ganho, foi a aula ficar nesse formato, porque eu estudo em outra cidade, então eu tinha que me deslocar até a outra cidade, voltar para Marília, aí fazer as atividades aqui. Agora, naquele dia que eu tenho aula, eu já assisto a aula, já faço as atividades, já fica tudo reservado naquele dia, né? Então, isso foi meio que otimizando várias rotinas minhas, tanto de trabalho, enfim. Então, assim, eu não tive muita dificuldade em me adaptar com a questão da pandemia, assim, mas porque não impactou muito na minha vida, né? Assim, não. Eu continuei trabalhando normalmente por trabalhar num hospital, então a gente não teve impacto na rotina de trabalho. A rotina mais é do meu menino, né? Que afetou mais, assim, não. Porque do resto, e familiar, né? A gente tem o hábito sempre de estar de domingo, todo mundo junto. Aí teve um período que agora já todo mundo já se reúne novamente, mas ninguém se reunia, ninguém se visitava. Mas acho que isso todo mundo deve ter passado, né? A questão do distanciamento das pessoas queridas, né? Familiares, amigos, enfim. Acho que essa foi vamos dizer, a principal dificuldade, assim, porque do resto, assim, não vi tamanha dificuldade em me adaptar. Obrigada, Vanessa. Imagina.
Vou chamar a Damares para fazer a segunda pergunta. A minha pergunta é: qual a sua recomendação para as pessoas que ainda não acreditam no perigo do vírus? Eu fico repetindo, tipo telemarketing, tipo, previnam-se, lavem as mãos, usem álcool em gel, usem máscara, porque a gente tem um grupo de amigos que não acreditam no vírus, gente. Que diz que isso é coisa da China, que isso é coisa do governo, que isso é coisa do Trump, que isso é coisa do Bolsonaro, que isso é coisa de todo mundo, menos que é um problema de saúde, né? E assim, eles não acreditam e continuam tomando atitudes como se não existisse. E assim, acabam usando máscara nos lugares que são obrigados, mas se puderem, fazem o que a Aline acabou de dizer que vivencia, né? As pessoas chegam querendo entrar no estabelecimento sem máscara. Eles têm estabelecimentos e continuam fazendo aglomerações, levando cantor, enfim. E assim, eu continuo dizendo, né, gente, tem que usar máscara, tem que usar o álcool em gel, tem que lavar as mãos, tem que tomar todos os cuidados, né? As precauções de higiene têm que ser redobradas, porque, assim, infelizmente, essas pessoas que são mais céticas, né, vão acreditar quando tiverem um vizinho, um familiar, alguém muito próximo, né? E que ele veja como que foi a evolução da doença, que é muito rápido, né? Leva a pessoa muito rápida. Então, eu continuo passando as orientações, assim, daquela máxima, fingindo demência, que a pessoa não acredita. Porque senão vira um conflito, né? Um conflito de ideias, né? Porque é a opinião da pessoa. Como tem gente que acredita em Deus e tem gente que não acredita em Deus, né? Tem gente que acredita no coronavírus e tem gente que acha que isso é tudo uma invenção, né? Eu saí muito pouco e nos dias que eu saí, eu vi realmente que ninguém tá tomando cuidado nenhum, praticamente, assim, no centro. Não dá como se nada tivesse acontecido, tudo normal. Teve um dia que eu fui buscar alguma coisa, não tem um camelódromo aqui em Marília, ali perto do Senac mesmo. Gente, eu cheguei lá, assim, era outro universo, porque tudo normal. As pessoas tudo aglomeradas lá, comendo pastel nas barraquinhas, as barraquinhas forradas de máscara. Mas você não via ninguém comprando máscara. Eu falei, gente, que planeta que esse pessoal vive, né? E assim, todo mundo sem máscara, ou com a máscara aqui no pescoço, ou debaixo do nariz, né? Que só cobrindo a parte da boca, e olhe lá, enfim. Aí fico triste, né? Falo, gente, que pena, né? Porque se todo esse pessoal ficar doente, eu fico pensando aonde que vai hospitalizar todo esse povo, né? Acho que vai acomodar tudo isso. Então, eu vou chamar agora a Beatriz, para fazer a terceira pergunta para a Vanessa. Então, Vanessa, como eu vim de cidade bem pequena, eu sei que muitas cidades vão tudo para as clínicas, né? Porque não tem assistência nos hospitais, ali nos postos. Então, eu queria saber com você, assim, no momento mais crítico da pandemia, que foi assim que, né, que saiu a notícia, né, do vírus, que começou a espalhar, como foi lidar com toda a movimentação que o hospital tem, por ser de porte grande, né, sabendo que o fluxo de pessoas é bem grande, né, tanto de funcionários, quanto de pacientes? Foram duas situações, Bia. No começo, a gente não sentiu tanto no início, começou sentindo de forma gradativa. Meados de maio ou junho, que teve um pico, né, que lotou tudo no hospital, abriram uma segunda UTI, que aí sim que... Porque eles fizeram uma organização na Regional de Saúde aqui em Marília, porque são 3 hospitais, né, o HC, a Santa Casa e o Hospital do Unimar. E a regional organizou os casos. Então, os casos da região vinham para o HC, era referência, os casos de Marília ficaram pulverizados entre a Santa Casa e a Unimar. Caso enchesse, né, Santa Casa e Unimar, viriam para o HC. Então, lá a gente, desde quando, né, se começou a falar em coronavírus, as equipes de gestão organizaram enfermaria para isso, organizaram uma UTI só para isso, né, são 3 UTIs adultas. Então, os espaços ficaram reservados para receber esses pacientes. E em maio, quando veio, né, a segunda fase que a gente fala, que teve que abrir uma segunda UTI, foi quando nós mais sentimos o impacto, porque eles reservaram um lugar que não tinha tanta estrutura para a UTI, precisaram transferir esses pacientes assim às pressas, porque não puderam ficar lá. Então foi o único corre-corre que eu observei. Porque a farmácia ela fica num local que não fica tão presente nas enfermarias, né? A gente tem interface com as outras equipes e a gente tem muito zum, né? Porque vai na farmácia constantemente,
buscar as medicações, que no caso aumentaram muito o preparo de sedações, né, para as pessoas que ficavam entubadas. Então, assim, a rotina da farmácia estava aquela loucura, né? Porque não estávamos com tantos pacientes, só que o preparo das medicações é aqueles que requerem maior cuidado, né? Que são as sedações, os de dose muito pequena, né? Dose de janela terapêutica estreita, que a gente fala, enfim. Então, a gente sentiu esse impacto. E com relação às equipes, nós sentimos assim, porque teve muitas equipes que se contaminaram, muitos funcionários se contaminaram e ainda se contaminam. O primeiro caso, a gente teve um caso positivo na farmácia, de uma funcionária que é uma técnica, e aí a equipe ficou meio que em pânico, a gente teve que fazer um papel de, assim, de tranquilizar as pessoas, para as pessoas higienizarem a estação de trabalho, né, usarem mais máscara, enfim, mas ninguém da equipe foi contaminado. Porque, assim, é difícil dizer que a pessoa foi contaminada, porque a gente, no ambiente de trabalho, né, porque ela transita em outros espaços, né, ela vai ao supermercado, que nem todo mundo está recebendo delivery em casa. Meu marido diz que o Covid chega pelo delivery, gente. Que essas pessoas que estão ficando no lockdown certinho, trancado em casa, estão recebendo o Covid pelo delivery, porque ninguém higieniza o delivery. Estou falando mentira? A caixinha do delivery ninguém higieniza, né? Ninguém só quer comer. Já está morrendo de fome, já põe na mesa, né? Ai, eu- gente, Então, eu sou doida. Eu livre. Eu passo álcool mas é que na ninguém. caixinha por fora, mas o Mas que todo você mundo. come não tem como. Não tem Se como. alguém espirrar em cima, tossir em cima, não tem Não. como. Não tem como. Mas assim, a gente viu, porque teve essas equipes, né, que se contaminaram, estão se contaminando até hoje, a questão dos atestados, né, porque aí desfalca a equipe. E, em particular, tem uma equipe que trabalha muito próximo da gente, que é uma equipe que distribui os insumos, sabe, os equipos, as seringas que a gente usa no preparo, na administração dos medicamentos. E uma funcionária dessa equipe faleceu de Covid. Nossa. Então a gente ficou muito triste, assim, porque ela fazia parte do nosso dia a dia de trabalho, né? E assim, eu tenho uma história particular com ela, porque eu trabalhei com ela em outro setor, né? Não sei se todo mundo se lembra, já faz mais de 20 anos que eu tô lá no HC, né? A aluna foi minha estagiária, ela sabe que eu não gosto, que eu me sinto velha quando ela fala isso. Mas assim, essa funcionária trabalhou comigo na Onco, que é onde eu trabalhei por 11 anos, né? Então a gente ficou muito triste com a partida da Kátia, chamava Kátia. Mas teve várias equipes que se contaminaram, a equipe inteira, porque a equipe era do tipo, ai, que paranoia de ficar higienizando coisa de mercado, já tô aqui tendo que usar máscara, e eles se aglomeravam numa sala pequena, resultado, todo mundo foi contaminado, numa equipe de gestão. Então, isso faz parte já do nosso dia a dia, né, as equipes que pegam, mas assim, no início era, por exemplo, o paciente saía do elevador para fazer a tomografia, que fica no mesmo piso, né, da farmácia. Nossa, se alguém da farmácia passasse perto, a pessoa só faltava mergulhar no vidro de álcool porque passou perto do paciente do Covid. Eu falo, gente, calma que as coisas não são tão assim, né? Mas assim, graças a Deus, assim, a gente teve aqui em casa, o meu marido teve o Covid, né? Diagnosticou depois, porque a sorologia ficou positiva. Eu também tenho certeza que eu tive e passou desapercebido os sintomas, assim, uma falta de paladar aqui, uma falta de apetite ali, sabe? Uma corizazinha. Mas assim, nada muito sério. O Covid, assim, passou batido aqui. Mas a gente só fala que nem no caso ele teve, porque fez o teste, né? E a sorologia deu que ele tinha tido contato. Mas é isso que a gente vivenciou lá, assim, Bia. Não teve muito pânico, assim, pânico muito no início, né? De ver os pacientes e a prescrição do Covid chegou. Hoje em dia, até a devolução do paciente que estava lá na enfermaria, a gente recebe. Fica lá num pacotinho por 96 horas. Depois a gente higieniza aquilo, volta para o estoque. Então tá uma coisa muito natural, mas a gente sempre faz questão de lembrar dos cuidados, né? Não é porque a gente tá voltando ao normal com os processos de trabalho que pode esquecer das medidas de higiene, né? É verdade. Obrigada. Imagina. Bom, agora eu vou chamar novamente a Aline para fazer a quarta pergunta.
Vamos lá. Como vimos em todo o Brasil, faltam alguns materiais de uso tanto residencial e principalmente hospitalar, como máscara descartável, luva, álcool líquido, álcool em gel. No seu âmbito desses insumos? Teve, de modo que assim, eles ficaram no estoque super crítico, tipo, só tem mais para algumas horas, principalmente os medicamentos de sedação, né? E aí era aquela emoção, sabe, tipo, monta. Aí o fornecedor entregava no dia seguinte, nós, vamos sobreviver mais tantos dias. Mas a gente ainda vive isso, é uma realidade, embora não é só no começo. No começo faltou esses itens que eram usados no tratamento do Covid, que são os medicamentos, principalmente os sedativos, né? O midazolam, principalmente, o atracúrio, né, que usa na sedação. Aí nós, que nem atracúrio, eles trocaram por cisatracúrio, enfim. Ainda temos essas faltas, assim, temporárias de alguns medicamentos, né? Assim, a compra tá mais dificultada, tá com um estoque mais reduzido. Só que o governo do estado também se organizou de forma a abastecer os hospitais. Então a gente recebeu muita ajuda, né, do governo do estado. Então alguns medicamentos foram remanejados direto pela secretaria, porque tem as dificuldades com os fornecedores, né? A ampola que custava 20 centavos, hoje custa R$ 20. Assim, o mercado é predador e as coisas estão os olhos da cara. E agora a gente está passando um outro impasse, no sentido que se gastou tanto com esses insumos que subiram tão absurdamente de preço que agora não tem recurso orçamentário para comprar o restante. E tem um outro problema. As indústrias, algumas indústrias que produzem esses medicamentos que são usados na pandemia, não estão produzindo os outros medicamentos. Nós estamos com um problema de omeprazol de um determinado fabricante, porque não é prioridade desse fabricante fabricar omeprazol. E ele que está com a licitação, porque lá é por esse processo licitatório a compra, e a gente estava sem omeprazol injetável. Agora vamos tentar, a ranitidina está fora do mercado, né? Como vocês já sabem, né? Agora eles vão tentar um outro medicamento que é muito mais, chama esomeprazol, né? Que é muito mais caro, porque é a única coisa que tem no mercado. Então, assim, faltou, mas assim, a gente se organizou para, né? A questão da distribuição dos EPIs tá de forma muito rigorosa, muito controlada. Tem uma equipe que só controla a dispensação dos EPIs, porque a gente sabe, né? Todo mundo começou a colocar um pacotinho de máscara na bolsa, levar para casa, a questão dos álcools. Tem essa questão do desvio do recurso público, que a gente brinca, né? Todo mundo leva para casa, né? E aí, assim, aí eles começaram a controlar as máscaras, primeiro as máscaras, aquelas descartáveis, né? Recomendando que as áreas técnicas usassem a de tecido. E aí nós ganhamos máscara de tecido, diversas famílias doaram para as equipes, assim, famílias assim de enfermeiros, mães de enfermeiros que estão lá na linha de frente doaram. A gente recebeu doação, não é merchan, da Havaianas. Nós recebemos o álcool da Avon, agora recebemos latinha da Nivea, a gente tá amando, né? Porque cada dia chega um brinde. Mas isso por quê? Para cuidar das pessoas que estão na linha de frente, né? Então, assim, hoje em dia a questão do insumo, que é aquele capote, né? Aquele branco, que é aquele macacão que é mais caro, né? Controlado por uma equipe, a distribuição é controlada, mas a máscara descartável mesmo, a gente já não tá sentindo tanto a falta dela. Mas mesmo assim, ninguém deixou de usar a máscara, o álcool em gel. Quando não tinha álcool em gel, usamos o álcool líquido mesmo. A gente foi rebolando e não deixamos de tomar as medidas de precaução e de higiene. Nessas horas, né, assim, da dificuldade que você vê, como que as pessoas se organizam para passar, né? Às vezes é usado de forma tão esbanjadora, né? E depois eles conseguem otimizar como usar aquilo melhor, né? Quem pode ajudar quem nesse momento, que nem lá na farmácia mesmo. A gente poderia usar a máscara de tecido, porque a gente não está em contato direto com o paciente. Então, eu coloquei, não, a farmácia, se precisar deixar sem, a farmácia pode ficar sem máscara descartável, a gente usa de tecido. Então, assim, todo mundo foi se organizando nesse sentido, assim, meio que um mutirão, sabe? Isso que eu achei muito bacana que aconteceu lá no trabalho. Verdade.
Obrigada. Imagina. A quinta pergunta vai ser a que eu vou fazer. E é a seguinte: após um dia de trabalho, antes de sair do serviço ou antes de entrar na sua casa, quais os cuidados que você tem para evitar o coronavírus? Então, o primeiro é eu tirar os sapatos, né? Uhum. Tirar o sapato não entra mais, não fica circulando mais dentro de casa, ou fica ali como eu moro em apartamento, né? Ele fica ali do lado da porta. Eu ainda não encontrei um tal de um tapetinho, gente. Vocês já ouviram falar de um tapetinho higiênico que você passa aí? Não achei esse trem ainda, mas ali a gente deixa sempre, até o meu menino, quando chega em casa, já deixa o chinelo do lado da porta, porque não é para andar com o chinelo dentro de casa, né? Chinelo, tênis, enfim. Então, essa questão de tirar os sapatos, né? De não usar os sapatos dentro de casa, a questão das vestimentas, né? A gente já tira, já se desce ali na lavanderia, já coloca a roupa no cesto. A roupa de trabalho é lavada separado das outras roupas da casa. A gente toma esse cuidado. E a questão da higiene dos produtos do supermercado, né? Então, ainda bem que agora o supermercado vende álcool 70, que até então não vendia, né? Graças a Deus que agora vende. Então, tem um borrifador de álcool, tudo a gente passa um álcool, passa lá, já deixa álcool, enfim, já higieniza tudo antes de guardar na geladeira, no armário. A mesma coisa com outras coisas que vêm da rua, né? Tudo a gente borrifa um álcool, tem álcool gel aqui na entrada de casa, tem na bolsa, tem lá na porta da cozinha, um borrifador. Tem aqui uns pontos estratégicos. E o meu menino sempre brinca, vamos passar álcool gel, vamos passar álcool... tem que passar álcool gel, tem que porque se for pensar, tudo a gente teria que fazer isso sempre, né, gente? Porque tá na rua, né? Vai saber, né? Se houve o Tá coronavírus contaminado, né? fazer a gente fazer isso. Por isso que eu falo, essa Verdade. pandemia não foi de todo mundo. Teve muita gente que sofreu, que morreu, mas acho que a gente tem que ver sempre o lado bom das coisas, né? Olha quanta coisa bacana Adquiriu que tem muitos hoje. bons Agora, hábitos, né? sim, totalmente, sem sombra de dúvida. Gente, até atividade física eu fiz nessa pandemia, coisa que eu não fazia. Tipo, não preciso sair de casa, faço aqui em casa, assim, que eu falava, ai, gente, fazer ginástica em casa, que coisa mais maçante. Ai, não dá, né? E dá, gente, dá para fazer ginástica em casa. Ai, um curso online, ficar olhando pro computador. Ai, gente, ai, não vou ter foco. Vou mudar ali, vou para outra página, vou entrar no. Imagina, gente, nossa, acho que eu não sei mais estudar de outro jeito. Eu tenho uma dúvida. Pode falar. Como que foi lá no seu trabalho sobre as pessoas de grupo de risco? Teve muito desfalque? Como prejudicou muito? Como que foi? Como funcionou? No começo, na minha opinião, assim, mais sincera possível, eles meteram muito o pé pelas mãos. Porque o governo do estado, porque assim, eu acho que até agora um pouco menos, mas até então, as pessoas foram tomando as atitudes sem pensar nas consequências, né? Eles soltaram uma portaria que todo mundo era grupo de risco, tipo hipertenso, diabético, mais de 60 anos. E hoje em dia você vê, a maioria da população é obesa, a maioria da população tem diabetes, a maioria da população tem. E aí eles não pediram documento nenhum, tipo, era só você levar uma receita que você tinha tal diagnóstico. Aí a gente teve as pessoas que se aproveitaram, como tudo na vida. Como as pessoas que disseram assim, eu sou obesa, mas eu me sinto bem, eu vivo bem com o meu peso. Eu não me sinto um grupo de risco, eu não vou desfalcar nesse momento que eu preciso estar aqui na linha de frente. Mas teve muita gente que se aproveitou da situação. Então, no início, a gente teve isso. Só que a gente trabalha num ambiente de saúde, que nem eu falo pelo setor da farmácia. É um setor que é essencial, porque ele funciona 24 horas por dia, 7 dias na semana. Como que eu vou justificar uma atividade de teletrabalho de um funcionário da farmácia? Não tem como eu justificar o que o funcionário da farmácia está fazendo em casa. Ele não tem atividades que ele possa desenvolver de forma remota, assim como uma pessoa de RH que faz lá o seu controle de horas, a sua folha de pagamento, que é só ela entrar no sistema e ela controlar esses dados, por exemplo. O técnico de farmácia, não. Eu não posso mandar uma prescrição lá para ele separar em casa. Manda uns medicamentos lá, ele separa. Percebe? Assim, não dá, né? E aí eles foram vendo que algumas equipes não tinham como ficar de teletrabalho, por ser grupo de risco.
Se a pessoa era grupo de risco, ela tinha que pegar um atestado médico e ela se afastar pela aquela condição de saúde. E não sendo remunerada pelo serviço como se ela estivesse desenvolvendo uma atividade em casa. Então, isso nos primeiros meses foi bem difícil, mas a gente se organizou lá. A gente deu o nosso jeito, enfim. E tocamos em frente. Hoje em dia já não é tanto uma realidade assim a questão do teletrabalho. Algumas equipes estão, mas assim, elas estão, vamos supor, de horário reduzido. Uns dias vão pela manhã, outros dias vão à tarde, ou parte da equipe vai, que nem o RH a gente vê muito. Parte da equipe vai de manhã e parte da equipe vai no horário da tarde. Então, dependendo do assunto que você tem que tratar no RH, você consegue, você tem, tipo, é de manhã ou é de tarde, que nem a medicina do trabalho, tá funcionando 3 dias na semana. Ai, ficou doente, a gente manda o atestado por e-mail, escaneia o atestado e manda, para não mandar papel, sabe? Então, assim, eles se organizaram nesse sentido por conta disso, né? Porque teve muitos afastamentos, vocês não fazem ideia. Muita gente se aproveitou da situação, mas agora, hoje em dia, já tá tudo mais organizado. Mas agora tem as pessoas que estão afastadas porque tem a síndrome, tipo assim, se a pessoa chegar com febre, porque além da máscara, ô Bia, eles instituíram a questão da aferição da temperatura, né? Então você tem que chegar, tem as equipes já que a gente se organizou, né? As equipes, a farmácia mede nesse lugar que essa funcionária faleceu. Então a gente já deixa uma planilha lá com os nomes dos funcionários da farmácia de dia e de noite. Então a gente tem que passar lá, medir a temperatura na hora que chega e na hora que vai embora. Todo mundo é obrigado a fazer isso. Gente, vocês precisam ver o transtorno que é quando a mulher não tá lá. O povo briga porque quer medir a temperatura. Já se acostumou tanto, sabe, tipo passar o dedo? Que chegou para trabalhar, passa o dedo. Ai, a fulana não tava lá, a temperatura e o termômetro não tava, agora eu vou ter que voltar lá. Então tem essas questões de organização de trabalho, né, que eles fizeram também, que eu acho que... Eu vi esse transtorno dentro do supermercado. A mulher começou a brigar lá dentro porque a pessoa que estava limpando os carrinhos tinha dado uma saidinha, acho que fez alguma coisa e voltou correndo. A mulher falou assim: eu não vou entrar se não limpar esse carrinho, não sei o quê. Começou a dar maior piti na porta do mercado. Como tem as pessoas que passam assim, que só falta furar a fila, né, de medir a temperatura e a... Não é? A pessoa parece que vai te atropelando, assim, sabe? Que não quer medir a temperatura, gente. Porque é impressionante, né? Mas tem de tudo um pouco, né? Verdade. Alguém tem mais alguma pergunta, dúvida, algum questionamento? Aí Não, só acho agradecer. que vocês podem agradecer e aí no final eu faço a avaliação, beleza? Beleza. Eu quero agradecer, Vanessa, pela participação aí, por mim e por todos, né? Pelo tempo de aula que você deu pra gente. Eu mesmo quebrei um tabu na minha cabeça, que eu achei que eu não estava indo bem nas contas, porque é uma coisa que me deixa travada. E eu vi que eu consegui. E assim, tanto os professores como, né, quem ficou mais com a gente foi a Thalita, a Luna e você e a Bárbara. A Bárbara ficou também, mas ficou bem menos, né? Mas foram momentos muito difíceis, assim, eu passei por momentos muito complicados, mas eu vi que eu consigo e que todo mundo consegue, basta querer. E, assim, agradecer imensamente. Aí, quando a gente falou de fazer a live, a gente já pensou em você, porque acho que foi o tempo mais comprido que a gente teve foi com você, assim, né, de temporário, né? E foi o tempo mais doido, né? Que foi as aulas lá e as visitas Ser também. facinho, né? Que quase não. Mas foi bom, para mim foi uma experiência muito boa, assim, um aprendizado muito grande que eu vou levar pro resto da vida. Ai, que bom. Eu também quero agradecer muito a todas as professoras, né? Porque cada uma agregou de um fator, agregou numa fase da vida da gente, né? Porque não é fácil. Vocês mesmos já passaram por isso, que é trabalhar, estudar e trabalhar. Não é fácil. Família, vocês mesmos que são mães, ter que cuidar casa, trabalho, criança, é muito difícil mesmo. Então, a gente tem que sempre agradecer a todos, porque são fases que a gente passa na vida da gente, como a gente passou agora, né? Hoje, quer dizer, estamos passando, que não é fácil, mas de cada detalhe, igual a Vanessa falou, a gente tira o bom, que se a gente for pensar só no pessimismo, a gente não segue para frente, porque é difícil mesmo. Mas, nossa, agradecer a todas as professoras desde o início, desde o primeiro dia de aula,
foi surreal, desde o começo, cada instante, cada trabalho, cada quebra-cabeça que a gente falou, gente, não consigo, não vai, olha, não tá dando certo, não é isso, e a gente quebrava a cabeça, ia e conseguia. Então, cada detalhinho, assim, fica guardado na memória da gente, fica guardado no coração da gente, e só temos que agradecer. E a cada também aluno, a cada companheiro, a cada um que trabalha no Senac, nosso só agradecimento. Porque foi um ano muito difícil, mas foi um ano muito maravilhoso também. E aí eu quero muito agradecer a presença da Vanessa, da aluna, nossa, sem palavras, não tem nem o que falar. Eu agradeço muito mesmo ao meu grupo, que a gente foi desde o começo, a gente tinha outro tema para fazer, aí depois do Covid a gente teve que transformar o nosso tema, e a gente ficou quebrando a cabeça, e era uma coisa, era uma outra coisa, mas graças a Deus deu certo, e não é fácil, não foi fácil para todos, eu imagino, mas estamos aqui, estamos firmes, temos hoje uma página muito bonita, que a gente vai prosseguir depois do Covid, eu tenho certeza que vai ser um depois elo. vocês me mandem o link, hein? Ah, mandam sim. Vai ser um elo entre nós. E muito obrigado, gente. Só tenho que agradecer. Eu queria agradecer a você, Vanessa, por ter esse horário com a gente, a todas as professoras. Eu muitas vezes pensei em desistir do curso, né, por dificuldades pessoais, mas eu vi que eu sou capaz, tenho essa dificuldade e hoje eu agradeço muito por ter chegado a esse ponto, né, reta final, finalmente. Quase lá. Não. Obrigada. Eu também sou muito grato pela Vanessa ter ajudado a gente bastante, o nosso grupo. A gente sempre achou que o seu hospitalar era uma das mais difíceis, né? Mas a gente teve força de vontade, foi e fez. Conseguimos vencer essa etapa, agora estamos aqui no projeto integrador. Nós pensamos na Vanessa para entrevistar. Quando a gente pensou no coronavírus e teve essa ideia, né, do hospitalar, veio ela em mente e convidamos ela e ficamos muito felizes que ela que aceitou esse convite. Estamos muito gratos a ela por todos os ensinamentos, não apenas ela, mas a Luna também, que ajudou o nosso projeto integrador. A Thalita, a gente já teve várias aulas com ela relacionadas ao projeto. Estou muito grato por tudo isso. Eu sempre lembro também da maquete da hospitalar. Eu ia falar da maquete. Eu ia falar da maquete. A maquete é muito... aquele dia foi muito da hora fazer a maquete hospitalar. É isso. É que, na verdade, o curso, além de ser uma coisa séria, para a gente era divertido, né? Os professores, assim, tanto a aluna, a Thalita e as outras também que entrou, a gente ria muito nas aulas, né? Até com as próprias matérias, a gente acaba rindo com alguma coisa, algum comentário. E nos intervalos, a gente ficava jogando, era muito... Eu ia com prazer para as aulas. Eu senti muita falta, assim, do pessoal. E era muito gostoso, assim. Mas por isso que para mim também foi muito difícil. Eu pensei em desistir várias vezes, mas sempre tive incentivo da família, graças a Deus, e de amigos. Não, você vai conseguir sim, vamos continuar e tal. E estamos aqui no final, graças a Deus. Agradecer muito, muito a todas as professoras, até o pessoal, né? A Aline, o Rodrigo, a Damari, sempre foram parceirão aí. E é isso. Agradecer a todo mundo. Eu agradeço a vocês, cada um, pelo convite, assim, por ter podido contribuir com um trabalho tão importante que vocês fizeram, né? O Rodrigo bem lembrou da maquete, eu ia dizer que acho que começou na maquete. Comigo a relação começou na maquete, né? Não vamos dizer que não. Porque ali vocês mostraram um capricho, uma dedicação, comprometimento, né, com o curso, com as atividades que vocês fazem, né? Então, assim, eu achei muito bacana essa ideia de vocês, a questão do cuidado que vocês estão tendo de analisar as informações antes de divulgar. Gente, isso é fundamental, porque o que mais se tem por aí é fake news, né? É notícia falsa, é coisa denegrindo. Vocês vão ver agora o que vai vir de chuva de notícia contra a tal da Coronavac. Porque tem uns para aplaudir e tem 30 para criticar, né? Então, assim, eu agradeço demais a oportunidade de ter podido trazer um pouquinho do meu cotidiano, do meu dia a dia lá do hospital, porque é uma UC curtinha, né? Não é uma UC tão fácil, é uma UC
que é muito importante para quem vai seguir essa área, né, de trabalhar com o hospital, de trabalhar com manipulação dentro de hospital. E assim, eu só tenho a dizer para vocês que vocês são uns vencedores, porque, gente, vocês sabem, não é fácil trabalhar, estudar, cuidar de casa, cuidar de marido, cuidar de filho. E só de vocês terem decidido a se aprimorar profissionalmente, a enfrentar essas dificuldades e a não desistirem, porque assim, o tempo, pessoal, vai passar. Se vocês olharem para trás, lá em 2018, vocês iam estar agora em 2020, tal qual em 2018, se vocês não tivessem tomado essa atitude de vir fazer o curso. E assim, abre novas perspectivas de trabalho. Hoje em dia a gente sabe que antigamente, se tinha-se o segundo grau, ok, você conseguia vários megas empregos. Hoje em dia a gente sabe que quem não estuda, não se aprimora, não se aperfeiçoa, não consegue vaga no mercado de trabalho. E assim, eu acho que vocês são uns vencedores por terem passado por tudo isso, ter enfrentado essas dificuldades, porque esse ano, gente, brincadeiras à parte, não foi fácil. Todo mundo teve que se readaptar. A gente teve que acostumar num ambiente que uma coisa é a gente chegar na escola para estudar. O ambiente da biblioteca já é inspirador, parece que as ideias vêm, né? Que nem eu adoro estudar na biblioteca, porque parece que tudo fica mais claro. Em casa é uma coisa que distrai, é uma geladeira, entendeu? Ah, agora eu vou beber água. Ah, deixa eu ver o que está passando naquele canal, se está passando aquela notícia, se já acabou aquela novela. Então, são muitos outros atrativos, né, que fazem com que a gente perca o foco. E eu acho que as pessoas que permaneceram, assim, que levaram à frente um curso com todas essas adversidades, assim, acho que são vencedores, que é o que vocês são. Vocês estão de parabéns de terem escolhido essa temática. A questão da conscientização é muito importante para porque vocês são os profissionais de saúde daqui a uns meses, né? Vocês vão Deus ser como quiser. eu, como aluna, como a Thalita, enfim, como a Bárbara, que vocês lembraram, a Natália, as pessoas da enfermagem que vocês conhecem, ou tantas outras profissões da saúde. Porque se alguém tiver uma dúvida, é para vocês que vão perguntar, não é? Porque vocês que estão ali no dia a dia também. Que é a Então, referência. assim, é referência, vira referência. Então, assim, só tenho a agradecer, porque fui muito feliz com vocês, o período que eu fiquei com vocês. Não posso deixar de agradecer o apoio da professora Luna, que sem ela eu não tinha conseguido, acho que não conseguiria sobreviver. Foi fundamental para conseguir, porque, gente, vamos falar a verdade, sacanagem, né? Olha as tarefas que elas me passaram, olha o que elas me confiaram. Dar o C de hospitalar, entendeu? E substituir a Thalita, gente. A Thalita é aluna. Hã? Fala a verdade. Não. Hã? E ó. Mas ó, ela estava ali, ó, só me ancorando por trás, assim, me apoiando para eu conseguir seguir em frente, porque eu respirei fundo e eu também pensava, gente, eu não vou ser capaz. Como que eu vou fazer isso? Ai, não vou dar conta, igual você. Ai, vou desistir disso. Uma turma que quase não conversava, né? Então, quase não conversava e uma turma tão diversificada, né? Que tinha, todo mundo tinha, que nem a Bia lembrou da dificuldade com cálculo, e tinha aqueles que não queriam nem saber de cálculo. E tinha aqueles que já sabiam aquilo decor e salteado, né? Então, uma turma tão diversificada, mas mesmo assim, ufa, conseguimos, né? E vocês estão prestes a conseguir também, tá muito perto, né? E daqui a um tempo vocês vão falar para mim, nossa, professor, então, depois desse tempo, ainda eu fiz isso, fiz aquilo outro, olha isso, olha, meu filho já está assim, eu já estou lá na frente. Porque os filhos da gente, para quem a Bia tem filho, eu não sei se a Damares e a Aline têm, o Rodrigo, enfim, Ainda querendo não. ou não, a gente é um espelho, né? Não só para eles, para a nossa família, enfim, para as pessoas que convivem com a gente, né? Então, só tenho a agradecer a vocês a oportunidade, eu vou falando demais mesmo, gente, não ligue. E também de parabenizar vocês por terem vencido essa etapa, mais uma etapa. Isso aí. Obrigada. Muito bom.